Boa tarde, agora vamos falar sobre as políticas de saúde no início do século XX. Em 1900, o Brasil é uma frágil república com 17 milhões de habitantes. 60% da população vivia no campo. Rio de Janeiro era a capital da república, com 670 mil habitantes. A cidade sofria pela falta de planejamento urbano, não havia saneamento básico e os bairros mal se comunicavam, a cidade fedia. Os morros da cidade começavam a ser habitados por ex-escravos e soldados que voltavam da Guerra de Canudos, onde havia um lugar chamado favela. Os pobres moravam em cortiços. Navios estrangeiros não paravam no rio com medo da febre amarela. O caso mais famoso foi o do navio italiano Lombardia. Mais de 200 tripulantes foram infectados pela febre amarela ao pisarem em solo brasileiro. Em outubro de 1899, Oswaldo Cruz e outros dois cientistas, Vital Brasil e Adolfo Lutz, foram chamados a investigar casos suspeitos de peste bubônica no Porto de Santos, que foi confirmado. Então surgiu o dilema: comprar no exterior o soro antipestoso ou produzir no Brasil. Em 1900, com base na argumentação dos cientistas, o governo decide criar dois institutos soroterápicos. Um em São Paulo, dirigido por Vital Brasil, e um no Rio de Janeiro, com direção geral do Barão de Pedro Afonso, que designou Oswaldo Cruz para diretor técnico do Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro, instalado na fazenda de Manguinhos. O Instituto Soroterápico importava tecnologia e funcionava como uma planta de produção. Em 1902, o paulista Rodrigues Alves é eleito o presidente da República. Em 1903, se iniciam as reformas na capital da República e Oswaldo Cruz se torna diretor-geral do Instituto Soroterápico de Manguinhos. O Brasil não possui indústrias, tudo que adquire é importado, até mesmo palitos. Com a população sem acesso à informação, se sentem conformados até mesmo com a febre amarela. O prefeito Pereira Passos propõe a democratização do espaço urbano, com a abertura de grandes avenidas que permitam a comunicação entre os bairros da cidade. Porém, para fazer a reforma urbana, será preciso demolir casas e deslocar populações. O povo apelida a reforma de bota abaixo e se revolta contra o governo. Todos os anos, a febre amarela infesta a cidade de medo e morte, com a chegada da estação mais quente do ano. Em 1899, o médico cubano Carlos Finley conduziu experimentos científicos que concluíram que era o mosquito que espalhava o vírus da febre amarela. Uma das primeiras medidas de Oswaldo Cruz ao assumir a Diretoria-Geral da Saúde Pública foi viajar a Cuba para conhecer os estudos de Finley e a estratégia que livrou Havana da doença. A reforma sanitária teve como primeiro alvo a febre amarela. A estratégia era pagar a rapagões para caçar mosquitos e isolar os doentes. Em seguida, Oswaldo Cruz iniciou sua luta contra a peste bubônica. A campanha previa a notificação compulsória dos casos, isolamento e aplicação de soro fabricado em Manguinhos nos doentes, vacinação nas áreas mais problemáticas, como a zona portuária, bem como a desratização da cidade. Em poucos meses, a incidência da peste bubônica diminuiu, com o extermínio dos ratos cujas pulgas transmitiam a doença. Em 1796, o pesquisador inglês Edward Jenner produziu um antídoto para a varíola, a partir de uma versão atenuada da doença, a varíola de vaca. Essa novidade ganhou o nome de vaccinia. A família real adotou a vacinação e Jenner se tornou mundialmente famoso. No Brasil, o imperador instaurou a vacinação obrigatória, mas só os nobres tinham acesso à vacinação. Na reforma de Oswaldo Cruz foi criada a Diretoria-Geral de Saúde Pública, a qual se destinava a atender aos problemas de saúde da capital do país e prosseguirem na defesa sanitária dos portos brasileiros. Em 1904, uma epidemia de varíola assolou a capital. Embora uma lei prevendo imunização compulsória das crianças contra a doença estivesse em vigor desde 1837, ela nunca fora cumprida. Assim, a 29 de junho de 1904, o governo enviou ao Congresso o projeto restaurando a obrigatoriedade da vacinação antivariúlica. Suas cláusulas previam vacinação antes dos 6 meses de idade e para todos os militares, revacinação de 7 em 7 anos, exigência de atestado de imunização para candidatos a quaisquer cargos ou funções públicas. Quem quisesse se casar, viajar ou matricular-se em uma escola. Davam ainda à polícia sanitária poderes de convidar todos os moradores de uma área de foco a se imunizarem. Quem se recusasse seria submetido a observação médica em local apropriado, pagando as despesas de estadia. O projeto estipulava ainda punições e multas para médicos que emitissem atestados falsos de vacinação e revacinação, obrigava diretores de colégio a obedecerem às disposições sobre imunização dos estudantes
e instituir a comunicação de todos os registros de nascimento. Essas medidas estarreceram a população e a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu ápice. Os jornais lançaram violenta campanha contra a medida. Parlamentares e associações de trabalhadores protestaram e foi organizada a Liga contra a Vacina Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a revolta da vacina. Choques com a polícia, greves, barricadas, quebra-quebra, tiroteios nas ruas, a população se levantou contra o governo. No dia 14, a Escola Militar da Praia Vermelha aderiu à rebelião, mas após intenso tiroteio, os cadetes foram dispersados. No bairro da Saúde, no Porto Arthur Carioca, os protestos continuaram. Finalmente, o governo decretou o estado de sítio e no dia 16 conseguiu derrotar o Levante, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Em 1907 foi criado o Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz, onde foram estabelecidas normas e estratégias para o controle dos mosquitos vetores da febre amarela. A febre amarela estava erradicada no Rio de Janeiro. Em setembro de 1907, no 4º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro. Em 1908, uma epidemia de varíola assolou o Rio de Janeiro. A população começou a pedir a vacinação obrigatória. Em 1909, Oswaldo Cruz deixa a Diretoria-Geral de Saúde Pública, se dedica apenas a um Instituto de Manguinhos que fora rebatizado com o seu nome. Do Instituto lançou importantes expedições científicas, que possibilitaram maior conhecimento sobre a realidade sanitária do interior do país e contribuíram para a ocupação da região. Erradicou a febre amarela no Pará e realizou a campanha de saneamento na Amazônia. O sanitarista recomendou uma série de medidas drásticas a serem implantadas, sem demora. Os cuidados sanitários começariam antes do operário chegar à ferrovia. Recomendou, ainda, exames periódicos nos empregados, fornecimento diário de quinino, descontos dos dias em que o trabalhador não ingerisse o medicamento e gratificação para o operário que passasse 3 meses sem sofrer nenhum acesso de malária. Finalmente, aconselhou a construção de galpões telados para alojamento do pessoal, fornecimento de água fervida, uso de calçados, locais determinados para defecação. Também em 1909, Carlos Chagas descobriu a doença provocada pelo Trypanosoma cruzi, que então passou a ser chamada doença de Chagas. O primeiro caso identificado foi o da menina Berenice, de 2 anos, moradora do município de La Sance, Minas Gerais, local onde o pesquisador se instalou para combater a malária entre os trabalhadores da Estrada do Ferro Central do Brasil. Em 1913, Oswaldo Cruz foi eleito para a Academia Brasileira de Letras e, em 1915, por motivo de saúde, abandonou a direção da mesma e mudou-se para Petrópolis. Em 18 de agosto de 1916, assumiu a prefeitura, traçando vasto plano de urbanização, que não pôde ver implantado. Sofrendo de crise e insuficiência renal, morreu na manhã de 11 de fevereiro de 1917, com apenas 44 anos de idade. Em 1914, a Inspetoria de Isolamento e Desinfecção foi transformada em Inspetoria de Serviços de Profilaxia. Carlos Chagas assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz em 14 de fevereiro de 1917. Em 1918, foi criado o Serviço da Quinina Oficial, profilático da malária, inicial a dos medicamentos do Estado, necessários ao saneamento no Brasil. Foram iniciadas as atividades do Serviço de Profilaxia Rural, subordinado à Inspetoria de Serviços de Profilaxia. Em 1920, novo marco importante da evolução sanitária brasileira com a reforma de Carlos Chagas, que, reorganizando os serviços de saúde pública, criou o Departamento Nacional de Saúde Pública. A regulamentação desse diploma legal sofreu substituição e modificações até a publicação do decreto em 1923, que vigorou como Regulamento Sanitário Federal por muitos anos. Regulamentou o decreto número 3.987, de 2 de janeiro de 1920, que criou o Departamento Nacional de Saúde Pública. Aprovou o regulamento para o Departamento Nacional de Saúde Pública, em substituição do que acompanhou o decreto número 14.189, de 26 de maio de 1920.
Carlos Chagas foi muito importante ao combate da gripe espanhola no Brasil. Convidado pelo presidente da época, ele apoiou pesquisas científicas, implementou 5 hospitais emergenciais e 27 postos de atendimento à população, em diferentes pontos do Rio de Janeiro. No fim do século XIX e início do século XX, chegava ao Brasil, mediante reapropriações e reinterpretações, um novo ideal, cujo eixo era a preocupação com a saúde da população coletiva e individual. Suas propostas residiam na defesa da saúde e educação pública e no ensino de novos hábitos higiênicos. Convencionou-se chamá-los de movimento higienista ou movimento sanitarista. Esse movimento tem uma ideia central que é de valorizar a população como um bem, como capital, como recurso principal da nação. A ideia de que um povo educado e com saúde é a principal riqueza da nação chega com força a nossos dias e ainda aglomera em torno de si forças que se sentem progressistas. A saúde pública passou a ser uma prioridade política do governo brasileiro na década de 1920. A criação de um programa federal de profilaxia rural, apoiado pela Fundação Rockefeller, instalou dezenas de postos sanitários em áreas não urbanas do país. A agenda do saneamento rural inscrevia-se em um projeto político de construção da nacionalidade e do Estado Nacional liderado por eminentes sanitaristas da época, que rechaçava a ideologia do determinismo climático e genético como explicação para o subdesenvolvimento brasileiro. Ainda é importante salientar que o início do século XX foi muito importante no que diz respeito aos estudos sobre etiologia, ocorrência e outros aspectos de diferentes doenças endêmicas brasileiras. Este fervilhante movimento científico, concentrado no Rio de Janeiro e em São Paulo, se fez sentir sobre o controle das doenças. A febre amarela, por exemplo, que vinha causando epidemias sucessivas no Rio de Janeiro desde 1849, determinou a mais emblemática das ações de controle de endemias na história do país. A saúde pública, na década de 1920, adquiriu uma nova importância no discurso do poder. Há tentativas de extensão dos seus serviços por todo o país. A Reforma Carlos Chagas, de 1923, tentou ampliar o atendimento à saúde por parte do poder central, constituindo uma das estratégias da União de Ampliação do Poder Nacional no interior da crise política em curso, sinalizada pelos tenentes a partir de 1922.